Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Sou o evangelista Adriano Fábio, eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória e a palavra do dia para você, ela está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 12, aonde a Bíblia está nos dizendo: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por algum das casas de Chloe que há divisão entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu de Cristo. Eu quero estar refletindo com você nessa mensagem, aonde o apóstolo Paulo ele está nos ensinando que nós não devemos, meus amados, andar em divisão, mas nós devemos estar unidos num só pensamento. Nós devemos estar firmados na palavra de Deus e não estar em contenda, mas estar em união. A Bíblia vai dizer que bom, suave e agradável é que os irmãos vivam em união. Quando você está unido, meus amados, num só propósito, o nome de Deus é glorificado e as pessoas, ela olha para você e ela vai ver Jesus operando na sua vida. Mas quando há divisões de pensamento, você acaba, meus amados, pervertendo o evangelho do Senhor. Por isso você tem que estar firmado na palavra, unido num só propósito, unido num só pensamento. Essa é a vontade de Deus. Ali, se nós formos lermos em Marcos, no capítulo 3, do versículo 23 até o versículo 26, nós vamos ver Jesus falando que o reino dividido não pode permanecer de pé, porque culparam Jesus ali de estar expulsando os demônios pelo príncipe do Beelzebul. E Jesus vai dizer: se o reino de Satanás estiver dividido, como pode o reino dele prevalecer? Aqui nós temos a chave da vitória e a chave da derrota para mim e para você. Quando nós, meus amados, dividimos a palavra de Deus, quando nós entramos em contenda, o inimigo consegue paralisar a igreja. Mas quando você permanece firme na palavra, unido num só propósito, o nome de Deus é glorificado e o inimigo cai por terra. Porque se você estiver unido, se você estiver na mesma visão, se você estiver na palavra de Deus, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, Deus vai usar você grandemente. O que o diabo tenta fazer, meus amados, é lançar a divisão, é lançar a contenda, é implantar falsas doutrinas. E o apóstolo Paulo ele vai nos dizer ali em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, que ainda que um anjo descer do céu e pregar outro evangelho, além daquele que está anunciado na palavra de Deus, que seja anátema. Por isso, meus amados, nós devemos estar em concordância com a palavra de Deus. Nós devemos estar unidos num só propósito. E o nosso alvo é glorificar o nome do Senhor e revelar Jesus para outras pessoas. Quando nós entramos em contenda um com o outro, é porque nós queremos o mérito e queremos ter razão. Mas quando nós pregamos a palavra e revelamos Jesus, meus amados, vidas são transformadas, vidas são impactadas com o evangelho e Deus se agrada. Deus não se agrada de divisão, mas Deus se agrada da união. E Deus quer que eu e você esteja firmado nesse mesmo propósito. Ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Olha que palavra maravilhosa. Está dizendo que nós temos, portanto, o mesmo Espírito da fé. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles estão firmados no mesmo propósito. E o alvo, meus amados, daquele que tem o Espírito Santo é revelar a glória de Deus, é revelar Jesus. Aquele que deseja se aparecer, aquele que deseja ser visto pelas pessoas, ele procura a sua própria glória. Mas quando nós procuramos
revelar a Cristo a outras pessoas, quando nós procuramos falar de Jesus, nós, meus amados, estamos fazendo a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus para mim, esse é o propósito de Deus para você. Para isso Deus me chamou e para isso Deus chamou você, para que nós venhamos estar firmados no mesmo propósito, unidos no mesmo Espírito, porque nós temos o mesmo Espírito de fé. Se o Espírito Santo estiver habitando em você, você não vai entrar em contendas, em debates que não servem para edificação, mas sim para trazer perversão aos ouvintes. Se você estiver dividido, meus amados, aqueles que escutar você debatendo com outras pessoas vão falar que não há união nem entre os cristãos. Para você verdadeiramente ter êxito na sua pregação, você tem que estar unido num só propósito, você tem que estar firmado na palavra e o foco seu tem que ser revelar Jesus. Deus chamou você para você revelar Jesus Cristo, para você falar do amor dele, para você falar da palavra dele, para você estar em união com seus irmãos, glorificando o nome dele. Ali no Salmo 133, nós vamos ver a Bíblia dizendo que bom, suave é que os irmãos estejam em união. Deus se agrada quando você reúne com os irmãos na igreja para adorar e para glorificar o nome dele, sem contendas, mas para exaltar o nome dele. Por isso, não deixe o inimigo entrar na tua mente, não deixe o inimigo usar você para começar a persuadir as pessoas, para fazer você falar mal das pessoas. Aqui a igreja estava se dividindo, um estava dizendo que era de Paulo, outro estava dizendo que era de Apolo, outro de Pedro e outro de Cristo. E o apóstolo Paulo estava repreendendo eles, porque o inimigo estava entrando, estava confundindo a mente deles e eles estavam perdendo o foco, porque começaram a querer ser um melhor que o outro. Se nós formos meditarmos ali na palavra de Deus em Mateus, no capítulo 20, do versículo 25 em diante ali, nós vamos ver os discípulos ali debatendo e discutindo qual deles era o melhor, e Jesus chegou diante deles e perguntou sobre o que eles estavam falando, e eles ficaram em silêncio. E Jesus disse assim para eles: os grandes exercem autoridade entre eles, os mais orais exercem domínio sobre ele, mas entre vocês não será assim. O que quiser ser grande no reino de Deus deverá servir. Esse é o nosso propósito. Nós devemos servir uns aos outros e glorificar o nome do Senhor. Nós devemos buscar a glória de Deus, glorificando o nome de Jesus, dando a Cristo toda a honra e todo o mérito. Não queira, meus amados, se engrandecer. Não queira, meus amados, você aparecer. A palavra de Deus ela vai nos dizer que a soberba procede à queda. Primeiro o homem pensa ser alguma coisa e depois ele cai. Mas quando você põe a confiança em Cristo e você passa a enxergar que você é mais que vencedor, não em si mesmo, mas em Cristo Jesus, é o momento que você anda de acordo com a palavra de Deus. E quando você anda de acordo com a palavra de Deus, você não fica aí contendendo sobre placas de igreja, sobre doutrinas que às vezes não traz edificação. Você foca na palavra. A palavra de Deus, meus amados, a Bíblia é a pura e verdadeira doutrina. Leia as Escrituras, examine as Escrituras. Em João 5,39 ali, Jesus vai dizer assim, examinar-vos, pois, as Escrituras, e nelas contém a vida eterna, e são elas que dão testemunho ao meu respeito. A palavra de Deus, ela dá testemunho a respeito de Jesus. E todos aqueles que firmam na palavra, esses andam em união. Porque, meus amados, estão ligados no mesmo Espírito. Têm o mesmo Espírito. E por isso o apóstolo Paulo está dizendo: "Crie, por isso falei". Nós cremos, por isso também falamos. Está falando da mesma visão, daqueles que creem em Cristo e procuram glorificar o nome de Jesus e não se aparecer, mas glorificar o nome de Deus. Examine a si mesmo e veja se você está glorificando o nome de Cristo ou se você
está buscando a sua própria glória. Busque a glória de Cristo. Busque, meus amados, pregar o Evangelho. Procure revelar Jesus. Esteja unidos num só propósito. E você vai ver que Deus vai fazer a diferença, Deus vai mover, e as pessoas que estão ao seu lado vão ser impactadas pela graça e pelo poder de Deus, que eles vão olhar para vocês, eles vão ver a união, eles vão ver o amor de Cristo em vocês. A Bíblia nos diz ali em João, no capítulo 13, no versículo 34, 35, se verdadeiramente nós amarmos uns aos outros, as pessoas vão olhar para nós e vamos ver que nós somos discípulos do Senhor. Se você amar o seu irmão, você não vai contender com ele, nem querer ser melhor do que ele, mas você vai procurar estar unido no propósito de glorificar o nome do Senhor. Eu quero estar orando por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram esta mensagem, eu abençoo os ouvintes e seus familiares, que a sua graça e o seu favor seja multiplicado grandemente na vida deles, que haja luz, que haja o renovo, Pai, que o Senhor venha mover grandemente na vida dos ouvintes, de seus familiares. Eu declaro cura, eu declaro saúde, eu declaro restauração, eu declaro que a união do Teu Espírito prevaleça e que todo espírito de discórdia caia por terra, para que o Seu nome venha a ser exaltado. Amém.